Hoje no TCM Voz e Conexão estamos recebendo o Dr. Frederico. Seja bem-vindo, Dr. Frederico. Ele é consultor jurídico, parceiro do escritório Belém e Castro, sócio fundador do escritório Moraes Lima e Almeida Advocacia e professor universitário, né? E hoje nós vamos abordar um tema que está sendo muito debatido no cenário atual, que é sobre a reforma tributária, né? Um assunto que tem gerado preocupações, principalmente em investidores, empresários, consumidores e nas relações entre as empresas. E a reforma aqui a gente vai trazer de uma forma dinâmica, né, trazendo os principais pontos que impactam ali no nosso cenário econômico hoje. Então, seja bem-vindo, Dr. Frederico, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir com as informações que as pessoas tanto precisam para poder encarar essa série de mudanças que já estão acontecendo. Verdade, já estão acontecendo. Aí a gente tem visto uma preocupação diária dos nossos clientes e é muito bom trazer isso através de um profissional, né, que a gente sempre alerta aos nossos clientes para buscarem um profissional, né, que esteja ali pronto para elucidar o assunto de uma forma clara, né, para que não possa sofrer no futuro. Então, doutor, né, a reforma tributária ela promete simplificar o sistema brasileiro por meio de unificação de tributos, né, do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, na prática, quais são os principais desafios que as empresas e os contribuintes enfrentarão durante esse período de transição que se estenderá até 2033? Vamos lá. Inicialmente, é preciso dizer que uma mudança era necessária. Nós tínhamos uma legislação tributária extremamente atrasada, danosa, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, então a mudança era necessária. Critica-se, no entanto, a forma assodada e a forma abrupta, de maneira que isso foi feito sem uma grande discussão com a parcela da população que deveria participar dessas mudanças, sobretudo economistas, tributaristas e por aí vai. Fez-se uma cópia cheia de retalhos de diversos sistemas que existem mundo afora e tentou-se aplicar aqui. E como manobra, essa aprovação ela foi muito rápida e a colocação em prática disso também está sendo muito rápida, de maneira que há certas coisas que já entraram em vigor, outras que vão entrar em vigor a partir de setembro desse ano, e principalmente a partir de 1º de janeiro de 2027, e contadores, advogados, economistas, o pessoal do administrativo de empresas e as próprias pessoas físicas não têm a mínima ideia do que fazer quando essas coisas entrarem em vigor. Então, as pessoas precisam sim de muita informação e precisam saber as coisas que ainda estão por acontecer para que elas possam se precaver e evitar prejuízos, evitar multas, evitar autuações. A gente percebe que às vezes o próprio empresário ele não quer investir, né, nesse momento aí de aprendizado, de buscar informações. O senhor vê empresas que não querem, tipo, se incluir, né, nesse momento, que ainda querem manter, ou uma dificuldade dessas empresas em aceitar. O senhor tem visto nas suas consultorias isso? Veja, Deise, mais de 90% das empresas no Brasil são micro ou pequenas empresas. O empresário ele já está assoberbado de coisas para fazer e de coisas para pagar. Quando vem uma novidade como essa chamada reforma tributária, ele fica refém porque ele já não tem nem tempo nem conhecimento. Muitos empresários também não dispõem de capital para poder contratar profissionais gabaritados para poderem auxiliá-los nessa empreitada aí que é de enfrentar mais essa mudança. Você falou que a reforma tributária veio para simplificar. No início, esse era o pensamento, mas na verdade não simplificou absolutamente nada. Principalmente nesse momento inicial, que vai da implantação, que começou agora em 2026, algumas coisas começam a valer de verdade a partir de 2027, e ela vai num período de implantação crescente até 2033, no final, aí sim, algumas coisas realmente ficarão mais simplificadas, mas esse início será
muito tumultuado para todo mundo. E como a maioria das empresas no Brasil, principalmente empresas, são empresas que não têm porte, capital, recursos humanos e recursos financeiros necessários para enfrentar isso, muita gente vai enfrentar, né, vai ter problemas bastante grandes aí no futuro próximo. Em todo esse processo, né, que não está sendo fácil. Essa reforma tributária, alguns estão chamando de reforma do consumo e outros chamam de uma reforma estrutural no sistema de tributação. Ela tem alguns aspectos positivos. Se esses aspectos positivos funcionarem, as consequências vão ser muito boas. A principal delas é o fim da tributação em cascata. Hoje em dia, todas as pessoas que compõem a cadeia produtiva e de distribuição de produtos e serviços eram obrigados a pagar a carga tributária. Todo mundo suportava um pedaço da carga tributária e a última pessoa, que era o consumidor, quem consumia o produto e o serviço, tinha todo esse peso. Por isso as coisas no Brasil são tão caras. Uma das principais propostas da reforma tributária é terminar com a tributação em cascata, ou seja, que o preço ele vá sendo acrescido apenas da margem de lucro de cada membro da cadeia de produção e distribuição e que a tributação vá sendo feita em forma de créditos e débitos. Quem paga se credita para na operação depois se debitar e assim por diante. E aí sim fazer com que o tributo ele não seja cobrado diversas vezes, repetidamente, em cascata, durante toda essa cadeia. Se só isso funcionar, a reforma tributária terá valido a pena, mesmo com todos esses tormentos. Mas é preciso esperar para saber se isso vai acontecer. Verdade, com certeza. Aí a gente chega na simplificação, porque a gente vai conseguir enxergar o imposto que a gente paga, né, ali no produto final. Sim. Então isso aí vai simplificar. Então, doutor Frederico, o período de convivência entre os tributos atuais e o novo sistema exigirá o planejamento das empresas, assim como o senhor explicou aí, todo esse processo, né, que não vai ser algo rápido, né? Como falou, a gente falou que é até 2033. Mas quais as medidas estratégicas, né, entre empresários e investidores que já deveriam estar adotando para minimizar riscos e aproveitar a oportunidade, né? Os principais pontos que esses empresários podem estar ajustando agora para... Os principais pontos são basicamente, como já foi dito aqui, procurar profissionais que possam auxiliá-los, tanto na reestruturação, na readequação dos processos internos de cada empresa ou de cada pessoa física, até porque prestadores de serviço, principalmente, as pessoas que alugam imóveis como pessoas físicas, eles serão também profundamente afetados por toda essa mudança legislativa que se convencionou chamar reforma tributária, mas na verdade são várias leis que foram aprovadas aí nos últimos meses e anos que vão trazer toda essa mudança do aspecto da tributação mesmo, dos recolhimentos dos tributos. Então, principalmente, se cercar de profissionais que estejam bem antenados com as mudanças que estão acontecendo. Aí vai para contadores, advogados, consultores, aquelas empresas de porte maior, capacitar seus funcionários, seus diretores, o pessoal do administrativo, do financeiro, para poder acompanhar isso tudo. Haverá muitas mudanças nas chamadas obrigações tributárias acessórias, desde a emissão de documentos fiscais, notas fiscais, etc., até mesmo documentos contábeis, balanços, demonstrativos, etc. Isso tudo está passando por uma profunda modificação. Para você ter ideia, o emissor nacional de notas fiscais, que é um sistema criado pelo governo federal, ele mesmo está tendo problema em adequar, e olhe que o IBS e o CBS ainda estão em fase de teste. Eles estão com uma alíquota que representa nada na tributação, eles estão em fase de teste. E mesmo assim, para poder colocar esses tributos dentro da emissão, dentro do sistema de emissão, eles mesmos estão tendo dificuldade. Imagine aquele empresário pequeno, já sobrecarregado, de tanta pressão, conseguir fazer isso, cuidando de tudo, porque a parte comercial, o empresário pequeno no Brasil, ele é comercial, financeiro, RH, ele faz tudo na empresa, faz tudo na empresa. E imagine ele ter, e com um nível técnico geralmente muito baixo. São os empreendedores brasileiros, aquelas pessoas que, vendo que não teriam empregos disponíveis, elas começam a empreender, montam seu próprio negócio, um pequeno comércio, uma prestação de serviço, enfim. Então imagine essas pessoas tendo que se inteirar de aspectos de tecnicidade muito grande, como da reforma tributária. Então é por isso que é bom se cercar de profissionais gabaritados, profissionais que realmente estejam se informando e se atualizando dia após dia, porque
Acreditem ou não, as mudanças estão acontecendo um dia atrás do outro. A Receita Federal tem respondido diariamente consultas, existe um órgão da Receita que responde perguntas aleatoriamente, está respondendo dia após dia. Então tem respostas conflitantes, tem respostas que vão de encontro do que está dito na lei, enfim, está uma bagunça muito grande, mas a gente espera que isso algum dia melhore e comece a fluir normalmente. Né? Então, a sua dica é que busque profissionais, né? Talvez uma entrevista antecipada antes da contratação, né? Possa evitar, ou conhecer pontos principais também, né? Para que na hora da entrevista ali com esse profissional vá direcionar da melhor forma. Então, essa seria a sua principal dica, né? Para os empresários. E além das mudanças, né, imediatas da tributação sobre o consumo, quais as transformações o senhor acredita que ainda serão necessárias no futuro, né? O senhor citou aí que teremos mudanças ao longo do período e especialmente no tema sobre tributação de renda, patrimônio e sucessão familiar. Então, o que é que ainda pode acontecer, né, com esses... Vamos lá. Um dos aspectos de todas essas mudanças legislativas que estão acontecendo é tributar de uma maneira mais contundente a chamada renda passiva. Então, as pessoas que alugam imóveis, as pessoas que aplicam o seu dinheiro em aplicações financeiras que rendam rendimentos mensais, e até mesmo aquelas pessoas que recebem salário, aí não sairia um pouco do conceito de renda passiva, mas que recebem salários, honorários, etc., eles tiveram uma ampliação da hipótese de incidência, do fato gerador, enfim, uma ampliação da tributação. Criou-se a chamada alíquota mínima ou alíquota extra de imposto de renda, que é de 10% para todas aquelas pessoas que tiverem rendimentos tributáveis acima de 600 mil reais ano, com a possibilidade de retenção mensal caso os rendimentos mensais superem o valor de 50 mil reais. Então, criou-se uma tributação extra para o imposto de renda, não é um imposto novo, mas é uma nova alíquota incidente sobre as rendas que já existiam. Basicamente, a pessoa vai somar todos os rendimentos tributáveis, porque existem rendimentos que continuam isentos, que são de algumas aplicações financeiras isentas, que mesmo que a pessoa receba, não entra, como dos fundos imobiliários, das LCIs, das LCAs, mas a pessoa vai somar todos os seus rendimentos, a chamada receita bruta, durante o ano, e vai recolher uma alíquota de 10%, se isso superar 600 mil, vai ter uma alíquota progressiva, e quem ganhar acima de 1.200.000 reais vai ter a alíquota fixa de 10%. E se a pessoa ganhar mais de 50 mil mês, vai ter que recolher mês a mês esse valor. Então, por exemplo, quem recebe distribuição de lucros das empresas das quais são sócios, essas pessoas vão ter que, se os lucros distribuídos superarem 50 mil mensais, elas vão ter que arcar com esse tributo. E é preciso ter cuidado com a chamada distribuição disfarçada de lucros. Então, se a empresa da qual uma pessoa é sócia paga suas despesas, paga aluguel, paga cartão de crédito, paga isso, paga aquilo, tudo isso, caso seja fiscalizado, pode ser interpretado como distribuição disfarçada de lucros. Então, se a pessoa transfere 50 mil, que está isento, para a conta como distribuição de lucro, mas a empresa, de maneira disfarçada, de maneira indireta, continua pagando, de alguma forma, transferindo riqueza para o sócio, isso pode ser considerado distribuição de lucros também, e aí superaria o valor de 50 mil, a tributação vai ser alta, e nesse caso mais alta ainda, por quê? Porque a pessoa tentou enganar o fisco, e quando tenta enganar o fisco, além do tributo, ela tem que pagar multa. Tem a multa. E no caso, né, das empresas, isso pode acarretar elas pagarem, ter uma despesa maior dentro da própria pessoa jurídica, tá, né, transferindo essas despesas da pessoa física para a pessoa jurídica, isso é um dos motivos que pode, né, no futuro, esse tipo de mudança, né, de comportamento. Existem pessoas divulgando que se você, por exemplo, em vez de usar o seu cartão de crédito, ficar usando o cartão de crédito da empresa, você poderia gastar mais do que os 50 mil isentos. Isso não é verdade. Todas as transações que não forem compatíveis com o objeto social da empresa ou até mesmo com o faturamento da empresa podem ser consideradas distribuição disfarçada de lucro. Então, se você tem um consultório médico, e no cartão do consultório médico tem gasolina, restaurante, viagem, supermercado, etc., pode-se entender que aquilo ali são gastos dos sócios. Imagine, até o carro
ou a casa que uma empresa entrega ao seu executivo, nas grandes empresas principalmente, tudo isso é considerado distribuição, tudo isso é considerado remuneração. Então, se o sócio mora numa casa, a Receita Federal pode interpretar que aquilo é uma forma de remunerar o sócio, então pode querer tributar sobre aquilo. Enfim, existem várias formas. E o pior, se for considerado como prolabore e não mais distribuição de lucro, a tributação pode alcançar valores altíssimos, que começam em 32%, podem até superar 50% do valor pago. Então é preciso ter muito cuidado com toda e qualquer transferência, toda e qualquer utilização que um sócio faz de dinheiro que é da empresa, ela precisa ser tratada de maneira muito cuidadosa. Separar definitivamente o que é da empresa e o que é do sócio. Não misturar o patrimônio. Porque se um sócio desse ou uma empresa dessa forem fiscalizados, provavelmente as multas e os tributos a serem cobrados serão muito altos. Entendi. É importante ter essa atenção mesmo entre as empresas, né? Outra pergunta que a gente traz aqui, né, até questionamento mesmo dos nossos clientes é sobre hold, né? É algo que os clientes questionam sempre, né? E muitas famílias empresárias estão utilizando a hold e estruturas patrimoniais como ferramenta de planejamento sucessório. Sim. Então, diante do cenário tributário, quais cuidados devem ser tomados desde já para garantir a eficiência na sucessão e evitar que decisões tomadas no futuro, né, se tornem mais onerosas ou menos vantajosas, né? Como o senhor explicou aí, algumas pode a gente evitar agora, mas gerar a multa, né? Sim. Então, como essas famílias, né, de empresárias devem se portar, né, diante desse tema aí da holding? Sim, as empresas patrimoniais, popularmente e equivocadamente chamadas de holdings, elas são uma saída, muitas vezes viável, mas não é uma receita pronta. Todas essas saídas para planejamento tributário, planejamento sucessório, proteção patrimonial, elas precisam ser estudadas caso a caso. Então não pensem que isso se aplica para todo mundo. Existem várias outras formas lícitas, corretas e eficientes de se fazer proteção patrimonial, de se fazer planejamento sucessório, de se fazer economia tributária. Né? A proteção através da empresa patrimonial, popularmente chamada de holding, é uma delas. Mas, por exemplo, muitas pessoas têm criado essas holdings, essas empresas patrimoniais, simplesmente como um depósito de imóveis. A Receita Federal diz: se o objeto social é a administração do patrimônio próprio, com ênfase em compra e venda e aluguel, essa empresa precisa ter vida, essa empresa precisa ter o ânimo, né? Pelo menos o interesse de fazer negócio. Se a pessoa pega 10 imóveis, coloca numa holding e achar que isso está resolvendo, não, pelo contrário. Pode-se entender que essa é uma medida de evasão, pode-se entender que isso é uma medida de se tentar burlar a legislação e todos esses atos podem ser anulados e punidos. Existiu uma mudança pontual no Código Tributário Nacional, na legislação tributária brasileira, que diz que sempre que o fisco entender que uma determinada medida foi feita exclusivamente com o objetivo de burlar, de disfarçar, de diminuir o fato gerador e, consequentemente, o tributo, isso aí pode ser anulado, pode ser autuado e as punições são muito grandes. Então, o conselho que eu dou é que quem quiser estruturar a sua vida patrimonial, seja para pagar menos tributo, seja para proteger melhor o patrimônio de todos os riscos que existem, seja para poder planejar a sucessão, é bom que, mais uma vez, procure um profissional experiente, competente, para que ele possa dar a melhor solução para aquele caso. Não existe receita pronta, portanto, temos que buscar o que melhor se adequa àquela pessoa. E digo mais, as chamadas empresas patrimoniais, elas não são uma saída viável para a grande maioria das pessoas que acha que essa é a saída. Já ouvi falar bastante sobre isso. Exato. Inclusive, até mesmo na constituição da holding, né? É muito importante você entender como ela está sendo constituída. Sim, porque eu tenho visto agora as pessoas pegando modelos na internet, modelos nas plataformas de inteligência artificial e achando que isso é suficiente. Não, nem a internet, nem as plataformas vão substituir a necessidade de o seu caso ser avaliado. Isso ocorre com o médico, ocorre com o dentista, tem que ocorrer também na criação dessas estruturas. Com certeza. Tá muito claro, né, pra gente. Muito obrigada. Realmente é um dos assuntos que
vem muitas pessoas fugindo, né, da tributação através da hold, buscando essa fuga, o que não é o melhor caminho. Nem sempre é o melhor caminho. Né? Nem sempre é o melhor caminho. Então, assim, e para empresários e famílias que ainda não iniciaram, né, esse planejamento diante da reforma tributária, que estão, assim, nem despertaram ainda, importante saber, quais deveriam ser as prioridades nesse momento? Bom, são muitas, tá? Mas, como já dito, as pessoas precisam procurar para quem tem aplicações financeiras, procurar seus consultores, para que eles também se informando, como a gente está buscando aqui melhorar a qualidade e a quantidade de informação que a gente tem. Para quem tem patrimônio também, buscar seus consultores, sejam advogados, sejam contadores, etc., para poder tomar as providências necessárias para começar a se preparar para todas essas mudanças que vêm aí. Por exemplo, quem tem imóveis alugados, estão correndo sérios riscos de passarem a pagar valores altíssimos, e se não se prepararem, vão sofrer autuações, vão sofrer multas. Pessoal de aplicação financeira que vive de renda passiva, de aplicação financeira, também precisam mudar, talvez para rever sua carteira. Os empresários que recebem altas distribuições de lucros também precisam tomar providências para que esses lucros eles sejam distribuídos da maneira correta. Enfim, cada pessoa que tiver patrimônio, que tiver renda, precisa começar a se preocupar. E a ideia, né, a sugestão é sempre essa: cerque-se de pessoas que realmente estejam acompanhando e se atualizando diariamente de todas essas mudanças, para que você tenha menos risco, né, nem se livrar do risco, mas que você tenha menos risco de ter um impacto muito grande no seu patrimônio e nas suas rendas. A gente, como assessor financeiro, né, a gente tem um cuidado muito grande, porque a gente tá tratando ali de bens, né? O que com o trabalho a pessoa conquistou durante toda uma vida. A gente agradece sua participação aqui, sabe? Por ter trazido esse tema, né, com bastantes esclarecimentos, pontos importantes, né, a ser conduzido. E a gente deixa aqui um presente, espero que goste. Não sei nem o que é, mas tenho certeza que vou gostar. Que legal. Pode abrir para a gente? Pode. Acho que puxa aqui o lacinho, né? Olha só. Uau, que legal. Muito obrigado, Deise. Pois é. Muito obrigado. Muito obrigada, nós que agradecemos. Camisa para fazer atividade física, estou precisando. Com certeza. E continue seguindo a gente no TCM Voz e Conexão.